Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa A Sustentabilidade da Alma. Sabe que já é o terceiro? Passa rápido, né? Olha, a ideia é que hoje o espaço seja propício para você recarregar suas energias e, quem sabe, até encontrar equilíbrio no meio da correria do dia a dia e arrumar uma motivação para mapear sua bússola interna das emoções. É porque hoje a gente vai falar sobre o tema As Emoções como Bússola. Você reconhece suas emoções? Então, temos várias emoções diferentes, né? Elas acontecem e por vezes elas tomam uma dimensão que parece um furacão interno, né? A nossa conversa é sobre isso. Será que elas precisam tomar essa dimensão toda? Talvez a gente possa olhar para as nossas emoções com mais carinho, com responsabilidade, a tal responsabilidade de quem sabe que elas existem e que não são nem más nem boas, depende da forma como a gente faz esse mapeamento e como a gente sente e age em relação a elas. Então, vocês assistiram aquele filme Divertidamente? Pois é, eu assisti 2 vezes, eu adorei. Eu achei que foi assim uma aula pra gente, para nós adultos, para as crianças obviamente também, não é? Talvez até uma sessão terapêutica. Acho que foi muito bom. E de forma divertida, o filme se aprofunda em 5 emoções principais que vivem na mente da garota Hailey. E nos coloca para pensar, sabe? O quanto todas elas são importantes. Eles chamaram atenção para as emoções mais comuns de serem identificadas no nosso dia a dia e o quanto a harmonia entre elas é fundamental para uma vida mais leve. Então, a alegria, por exemplo, ela é muito simpática, né? Alegria, né? Linda. É a líder e a mais otimista, sempre tentando manter a Hailey feliz. Bom, tristeza. É aquela emoção que no início parece não ter um papel claro, mas acaba se mostrando essencial para o crescimento e empatia, né? E o medo? O medo, ele foi responsável por manter a Hailey segura, alertando sobre perigos e riscos. Eu achei muito legal isso. E a raiva? A emoção que reage a injustiças e frustrações, agindo de forma explosiva. E a nojinho, muito engraçado a nojinho, é a que protege Hailey de coisas desagradáveis, tanto físicas quanto sociais. Bom, o filme, ele mostra que todas as emoções, mesmo a tristeza, são importantes e trabalham juntas para criar uma vida emocional equilibrada. Elas não são boas ou más, como eu já falei ali em cima, mas sim, partes essenciais de quem somos. As emoções são sempre pontos importantes dentro de um processo terapêutico, né? Dentro da psicologia, filosofia, todas têm muito a dizer sobre elas. No caso da psicologia moderna, por exemplo, ela tenta classificar as emoções com base na função biológica. Já a filosofia, mas assim de forma geral, ela vê como um espelho da nossa relação com o mundo, com os outros e com nós mesmos. E ela questiona o seu papel na ética, na moralidade e na busca por uma vida boa. As emoções, elas se manifestam na gente de acordo com a nossa permissão. É a gente que dá cartão vermelho ou não para ela. Ou a nossa capacidade de observação, não é? É bem importante a gente lembrar que decifrar os sinais que o nosso corpo e a nossa mente emitem são fundamentais para a gente identificar. Então, essa emoção está aqui comigo. E já que a gente é observador dos nossos pensamentos, nós não somos os nossos pensamentos, é bem possível que a gente consiga usar o que a gente decifrar para guiar a nossa vida na direção da vida mais leve. Olha, eu pelo menos sempre ouvi algum tipo de colocação em termos de controle emocional. A gente ouve, tem que controlar as emoções, a raiva é ruim, a tristeza é sinal de fraqueza, o medo é para covardes. Mas, gente, essa ideia de controle é, na verdade, uma armadilha. Quando a gente tenta reprimir o que a gente sente, as emoções, elas não desaparecem, não é? Então, elas estão lá se acumulando. Mais cedo ou mais tarde, elas vão explodir, seja em forma de estresse, de ansiedade ou de outras doenças que a gente vai criando e somatizando.
É assim, a emoção, ela é só a ponta do iceberg. É porque por trás dela tem sempre uma necessidade que não foi atendida. Tipo assim, né? A gente está triste. Pode ser um sinal de que algo precisa de atenção. A gente às vezes nem sabe de onde ela está vindo. E a raiva? Talvez um indicativo de que um limite seu foi ultrapassado. E a ansiedade? Talvez um alerta, né? Um alerta para uma situação que exige cautela e também aquela atenção em relação, ok, pode ser que a ansiedade seja um excesso de futuro, deixa eu prestar atenção. Bom, em vez da gente lutar contra aquilo que a gente sente, o nosso desafio, o grande desafio, é aprender a ouvir a voz interna e identificar as nossas emoções. Que elas são mensageiras. Elas nos trazem informações valiosíssimas sobre o nosso estado interno em relação ao mundo externo. Quando a gente aprende a decifrar essas mensagens que as emoções nos trazem, a gente passa a tomar decisão mais consciente, sabe? E alinhada com quem somos de verdade. E isso sim é a base da sustentabilidade da alma. Você não age naquele piloto automático, mas sim com a sua bússola interna, que aponta para o que é autêntico e significativo para você. A gente está vivendo assim, uns momentos de certa tensão, né? Acho que está todo mundo muito demandado o tempo todo por produção, por resultados significativos, normalmente na direção do dinheiro e do poder. E a gente tem tido bem pouco tempo para dar atenção para a gente mesmo, né? Pois é. Aí a gente ignora os nossos sentimentos, a gente não presta atenção nas nossas emoções. Na verdade, a gente deveria parar sempre que algum sinal fosse emitido pelo nosso corpo. Assim, vou fazer uma comparação, né? Tipo assim, você tem seu carro e a luz do painel do seu carro, o painel de controle, ele indica que o motor está super-aquecido. Você não vai ignorar, não é? Você para o carro e verifica o problema. As nossas emoções, a gente deveria fazer a mesma coisa, agir da mesma forma. Eu acho também que cabe aqui uma metáfora que eu acho muito interessante, que ela vai nos mostrar a relação do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa consciência. É uma metáfora da carruagem. É um arquétipo filosófico que foi usado de forma semelhante, mas com interpretações diferentes por grandes pensadores e tradições ao longo da história. Na filosofia ocidental, foi popularizada por Platão. E ele usa para explicar essa natureza da alma humana. Bom, vamos lá. Quem são essas figuras, né? Os três componentes da metáfora. O primeiro é a carruagem, que é o nosso corpo, que é o nosso veículo, e que ele é o nosso corpo, ele é o nosso sistema nervoso, as nossas sensações. E sem essa carruagem, a gente não pode ir a lugar nenhum. E o cavalo é a nossa emoção, que é aquela força motriz, aquele super poderoso, cheio de energia e com instinto forte. Representa as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas paixões. É ele quem impulsiona a carruagem para frente. Se o cavalo não for treinado ou se ele estiver descontrolado, ele pode levar a carruagem para onde ele quiser e nem sempre para um bom lugar, né? E o condutor? Quem é o condutor? A nossa consciência. Nós somos o condutor, aquele que segura as rédeas. E esse condutor, ele representa a mente consciente, a razão, o discernimento, a capacidade de tomar decisões. E a função do condutor não é ignorar ou lutar contra o cavalo, não vai dar certo, mas sim guiá-lo, direcionando a energia dele para o caminho certo. A principal lição é que o condutor deve estar no controle. Se o cavalo, que é a emoção, dominar, ele pode correr em direções perigosas ou imprudentes. Se o condutor, que é a razão, for fraco, ele não consegue guiar a carruagem. Uma vida equilibrada e plena acontece quando o condutor está consciente, atento e com as rédeas na mão, usando a força do cavalo para ir em direção aos seus objetivos, em vez de ser arrastado por ele. Gente, essa metáfora, ela ensina muito que não devemos reprimir nossas emoções, mas sim aprender a entendê-las e direcioná-las de forma consciente a nosso favor, para levar a gente onde a gente quer chegar, não é?
Porque assim, muitas vezes a gente tenta fugir, principalmente daquelas emoções mais difíceis. Mas como eu já falei, elas não desaparecem, elas estão ali. A jornada para uma vida leve não é sobre não sentir essas emoções, é sobre sentir com consciência. Bom, mas temos lá desafios, né? Como tudo na vida. Identificar a origem de uma emoção não é uma coisa muito simples. E depende da gente desenvolver, sabe o quê? É um detetive dentro da gente. A gente tem que ficar, prestando atenção e observando todas as situações. Porque assim, se a emoção é aquela resposta a algo que aconteceu no mundo interno ou externo que não correu bem, a gente precisa observar em que circunstâncias isso aconteceu, né? E a gente, quando presta atenção nas nossas sensações físicas, a gente já tem um norte, porque as nossas emoções ela têm um impacto direto no nosso corpo. Observar essas sensações pode ser a primeira pista para identificar o que é e o que causou. E analisar os pensamentos. Nossas emoções são frequentemente alimentadas pelos nossos pensamentos e crenças. E às vezes a gente inventa essas emoções, não é? Por quê? Porque às vezes a gente tem crenças que não são muito adequadas, tem pensamentos que não são muito bacanas. Então, aquela história, né? Orar e vigiar sempre. E olhar para as necessidades e valores. Muitas dessas nossas emoções, elas surgem quando uma das nossas necessidades ou os nossos valores não estão sendo atendidos. E aí ela, né, aparece com força. Então vamos lá, sem julgar e aceitando, a gente reconhece que ela está ali, sem rotular, de bom ou ruim, e assim a gente reduz a intensidade dela. A gente está ali com a rédea na mão, entendeu? E aí a gente controla o cavalo. E a gente permite a compreensão. Quando a gente aceita a emoção, a gente ouve, entende a mensagem, que ela está tentando passar, a gente começa a ter de novo a possibilidade de controlá-la. Ajuda na resposta, não na reação. A gente não reage, a gente entende e a gente responde. Então, já entendemos que as emoções, elas são necessárias, fazem parte principalmente da nossa inteligência emocional. A inteligência emocional, ela fica guardadinha, sabe aonde? Lá naquele lugar delicado que a gente chama de coração. Mas eu vou falar umas curiosidades aqui. Vocês sabiam que a energia do coração, ela pode ser 40 vezes maior do que a energia mental? Pois é, né? Então, a gente passou a vida achando que o mais importante era o intelecto e a mente. E a gente bypassou muito a questão do coração, não é? Das nossas emoções. Passamos por cima delas direto. Século XIX, século XX e até agora, século XXI, sempre se valoriza mais a inteligência intelectual, em detrimento da inteligência emocional. Eu acho que vocês lembram, né, do QI, coeficiente de inteligência. Pois é, até hoje permanece sendo esse indicador o que mais é utilizado para definir se você é bom ou não naquilo que você vai fazer. Então, continuamos no mesmo propósito de inteligência intelectual ou mental ser o ponto focal e mais importante. Mas já sabemos por estudos científicos que o coração, a energia do coração pode ser 40 vezes maior do que a energia mental. Já parou para pensar nisso? Nossa, é uma mudança radical, né? Nosso processo de transição tá bacana, a gente está aprendendo muita coisa interessante, né? Bom, eu acho que nesse processo de transição a gente tem pago um preço alto, porque muitos problemas de saúde com origem no emocional hoje em dia, eles estão dentro desse contexto em que a gente permanece privilegiando o coeficiente de inteligência, permanece colocando acima de tudo um processo de produção insano, uma busca pelo dinheiro e pelo poder que extrapolam qualquer possibilidade do nosso corpo resistir de boa, né? Então a gente tem visto, por exemplo, que virou a doença mais comum nesse século XXI, que é o burnout. E que eu costumo dizer, na verdade eu copio uma amiga minha,
Mari, que disse assim, que o burnout ela entende como sendo a desertificação da alma. Eu achei fantástico, porque é mesmo. Quando a gente fala da desertificação da terra, a gente não está falando que aquela terra não tem mais nutriente nenhum, então por isso ela está seca, ela não produz mais nada. Pois é, o burnout, no caso, é a desertificação da alma. É aquele momento em que você bypassou tudo que você podia em termos de emoção, em termos de saúde, né, do seu físico, do limite emocional, e aí você faz o quê? Né? Você fica doente, porque a gente tem limite. Bom, mas agora a gente já sabe que a gente tem essa inteligência emocional de forma muito clara, fazendo parte das quatro inteligências que compõem o ser humano, e hoje a gente já não está bypassando mais a tal inteligência emocional. Isso por quê? Porque na década de 90, quer dizer, não é por conta disso, mas foi isso que nos trouxe as informações que a gente lida hoje, que foi fundamental para a gente incorporar a inteligência emocional no nosso dia a dia e reconhecer o coeficiente emocional como sendo importante e talvez nessa altura do campeonato mais importante inclusive do que o QI, coeficiente de inteligência. Bom, foi na década de 90 que esse livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman foi quando nos trouxe uma abordagem muito bacana sobre a inteligência emocional, mostrando a forma como as emoções nos afetam no dia a dia, nas decisões que a gente toma. Segundo ele, são 5 principais competências da inteligência emocional: a autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Reparou que tudo vem da gente? Não é? Alto. Por isso é tão importante a gente mapear essa nossa bússola emocional, porque é ela que vai mostrar onde a gente está, que é o que você sente, o que a gente sente, e para onde a gente está indo, que é a nossa autoconsciência. E são suas ações e comportamentos, que são suas ações e comportamentos, sabe? Quando a gente observa a nossa emoção de forma consciente, ela perde a força que tinha sobre nós. É quando a gente assume a maestria da nossa vida. E eu ouvi isso também numa aula que eu faço, um curso de sabedorias atemporais com Alan Tucci. Tem mais uma curiosidade que eu acho super importante para o nosso processo de reflexão aqui. Você já ouviu falar sobre o torus? Então, o torus é um padrão geométrico que a natureza usa para se organizar. Pense nele como uma espécie de rosca, ou talvez sabe o donut, aquele redondinho tradicional? Pois é. O que o torna especial é que ele está em todos os lugares, desde o menor até o maior dos objetivos. Micro e macro, vamos chegar nisso. Essa forma geométrica, ela é a base da existência, porque ela está presente do micro ao macro. Tipo assim, no universo, a gente pode identificar através da forma das galáxias inteiras, planetas e estrelas. No clima, a gente pode identificar pelos furacões e tornados que se formam em um padrão de toros, com o vento girando em torno de um centro. E nas plantas, você pode, de uma forma simples, identificá-la nas sementes e frutas. E no corpo humano, aonde é o coração, por exemplo, é um tipo de torus, com seus músculos e câmaras organizadas de forma a bombear o sangue e criar um campo eletromagnético ao redor do corpo. No caso, o torus representa um modelo de sustentabilidade e fluxo, porque ele mostra como a energia sai de um ponto, circula e retorna a esse mesmo ponto. É uma forma eficiente e auto-organizável de como a vida evolui e se sustenta em diferentes sistemas. Gente, o torus, para mim, é a prova de que existe um padrão universal de organização, que a natureza ela usa para criar e manter a vida em todas as escalas, de novo, do micro ao macro.
E não sem motivo, é exatamente o nosso coração que possui esse padrão geométrico que determina o quê? O fluxo da vida. Acho que dá para refletir um pouco, não é? Talvez seja esse fluxo energético que estamos precisando considerar para sobreviver e prosperar. Essa energia do coração, ela pode ser uma chave, sabia, para um futuro de energia limpa que a gente precisa. Vamos nos atentar a isso. Bom, já que a gente está falando de energia, como eu já comentei em episódios anteriores, o Reiki é uma energia que é maravilhosa, né? E está totalmente disponível para todo mundo no universo. Ele precisa somente o quê? Ser canalizado e disponibilizado. Isso acontece através dos reikianos, como eu. Pois é, o Reiki ele pode ser uma ótima ferramenta para ajudar no mapeamento da nossa bússola emocional. Porque com o Reiki a gente consegue desbloquear os nossos chakras. E o que vem a ser nossos chakras? Lembrando que a gente tem muitos chakras no corpo, mas a gente tem 7 chakras que são os mais importantes. Então, esses chakras, eles são como centros de energia que temos no nosso corpo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda. Nada diferente do que a gente acabou de falar sobre, né, o Taurus. Pense neles como pequenas rodas giratórias de energia que absorvem, processam e distribuem a energia vital, também chamada de prana. E isso acontece por todo o nosso ser. Eles são os pontos de conexão do nosso corpo energético. Então, cuidar deles é como cuidar do sistema de circulação de energia, garantindo que tudo funcione bem. Olha que fantástico! O Reiki pode cuidar deles, de cada um desses chakras, desbloqueá-los quando necessário e assim fica tudo mais fácil. A gente consegue identificar melhor as emoções, porque aí a gente consegue dar aquela paradinha estratégica, igual do carro, para olhar o motor do carro. Então, identificar o que a gente está sentindo exatamente na hora que a emoção se manifesta. E aí, tudo muda de comportamento, ou melhor, você muda de comportamento, porque tudo muda dentro de você. É bem interessante, sabe? Que a gente também dê nome àquilo que a gente está sentindo. É raiva? É frustração? É alegria? Porque nomear ajuda a gente a entender e a mapear e a agir, sabe? Bom, e aí você aceita a emoção sem julgamento, né? Eu sinto raiva e tudo bem sentir raiva. Não há emoção certa ou errada. O que importa é o que a gente faz com ela. Então é isso, é sobre isso. E claro que é importante perguntar sempre: o que será que ela quer dizer pra gente, hein? Bom, assim você consegue ir mapeando sua bússola emocional interna. Olha, a gente pode compartilhar coisas que a gente faz na vida, né? Eu vou colocar aqui algumas dicas simples que eu uso no dia a dia para praticar a escuta emocional para o mapeamento da minha bússola interna. Lembrando que essa abordagem tem um objetivo muito próprio, que é de te oferecer informações que te levem a refletir sobre a sustentabilidade da alma, que é o caminho para a tão sonhada vida leve. Não há como gerir a sustentabilidade da alma sem olhar para as nossas emoções. Afinal, a ideia é mesmo que a gente tenha condições de guiar a nossa carruagem para o destino escolhido. E para isso, a gente precisa ter domínio sobre o cavalo. Então, lembramos que somos todos especiais porque somos únicos, então a sua reflexão é que vai te orientar e definir teu caminho. Mas eu vou compartilhar assim mesmo, tá bom? Uma situação que eu acho importante. Quando a gente vai dormir, é um momento muito importante na vida, não é? É o momento que a gente para e fala assim: nossa, o nosso dia foi assim, foi assado, foi bom, não foi, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então é legal, antes de você dormir, 5 minutinhos antes de dormir, escrever o que você sentiu ao longo do dia. Não precisa ser texto longo, apenas assim a gente você anotar sentimentos e situações que provocou alguma emoção em você. Quem sabe vai te guiando de alguma forma, né? Bom, aquela pausa consciente igual a do carro, vou repetir. Quando a gente sente uma emoção intensa, é hora de parar. Dá uma respirada. Eu respiro 3 vezes. E aí, observa o que você está sentindo.
e não age imediatamente. Observa. Essa pausa cria um espaço entre o que você sente e a sua ação. E aí você não reage, você age com consciência. Isso é fundamental. E às vezes me falam assim, Soraya, mas eu não consigo fazer isso não. Então, vai treinando que consegue, porque tudo na vida é uma questão da gente se habituar a fazer. E se a gente quer ter algum resultado diferente para o nosso futuro, a gente tem que fazer o presente diferente, não é? Então vamos mudar o nosso mindset. E essas coisas pequenas, elas orientam a gente para a gente ir se acomodando e fazendo diariamente, já sem a gente pensar. Bom, conversar com alguém de confiança e compartilhar o que a gente sente é sempre maravilhoso, seja com um amigo, seja com um terapeuta, porque assim, para a gente processar algumas emoções, às vezes é preciso que a gente converse, porque quando a gente fala para o outro, a gente também está se escutando, né? E às vezes a gente consegue ver as mensagens que estão lá por trás delas, das emoções que a gente sentiu. Lembra que ela é a ponta do iceberg? Então, aí de repente a gente, ao conversar, a gente vai falando com a gente mesmo. E aí a gente vai, isso significa isso, agora eu senti aquilo. Enfim, é uma forma de você se observar, que é sempre esse o caminho. Bom, vamos lá. A sua bússola interna emocional, ela é um presente, tá? Ao honrá-la e aprender a usá-la, você não apenas melhora o seu bem-estar, mas também você fortalece a sua capacidade de tomar decisões que levem você a uma vida mais leve, plena e com propósito. Então, gente, a gente já está chegando ao fim de mais um Sustentabilidade da Alma. Passa rápido, né? Eu espero que essa conversa ela tenha te inspirado a olhar para as suas emoções com um pouco mais de curiosidade e menos julgamento. Porque nossas emoções são mensageiras, lembra? E podemos alcançar o equilíbrio para trilhar o caminho na direção da sustentabilidade da alma quando a gente olha para essas mensagens e decodifica, tá bom? Porque assim, a vida não é um problema para ser resolvido, mas uma realidade para ser experimentada. Essa frase é de um filósofo dinamarquês, Søren, acho que é assim que se fala. Bom, eu agradeço demais a companhia de vocês para mais esse momento de reflexão. Eu espero que na próxima quarta-feira a gente possa estar juntos e que você tenha nessa semana refletido bastante e que você possa fazer diariamente as suas paradas e as suas anotações para que você possa começar a mapear as suas emoções e lidar com elas com todo amor e carinho, porque sim, nós somos esse combo. E a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual, a nossa inteligência intelectual e a física, todas quatro, elas fazem parte da nossa história e a gente precisa ir desenvolvendo cada uma delas para que a gente possa ter o nosso combo completo, ser o ser humano inteiro e a gente ter o equilíbrio que a gente espera. E eu novamente posso colocar para vocês o seguinte, como regra para mim, o Reiki me direciona diariamente nesse caminho. Todos os dias eu preciso de sentir que eu tô tentando, pelo menos eu já fiz o meu alinhamento. E óbvio, o controle desse alinhamento, porque não adianta eu desbloquear meus chakras diariamente e não prestar atenção nas minhas próprias reações, ações e emoções. Então o meu mapeamento também é diário. Eu reformulo porque nada nesse mundo é fixo, não é? Então as nossas emoções às vezes também não. E cada dia a gente tem que entender que é um dia e o que a gente precisa é se preparar para cada um deles. Tá bom? Então te vejo na próxima quarta-feira, já mais tranquilo e com o seu mapa de emoções já totalmente definido e na sua bússola o seu caminho certo, apontando para o teu norte, para onde você quer chegar e você com as rédeas na mão, direcionando a sua carruagem, ou melhor, levando através do seu cavalo a sua carruagem para onde você quer chegar, tá bom? Um beijo no seu coração e até quarta-feira que vem.